Processar o SUS ou o plano de saúde? Olha, durante muitos anos essa foi uma pergunta constante dentro do meu escritório de advocacia e eu estou aqui para jogar luz a respeito dessa questão para vocês. Permita que eu me apresente, eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado especialista em direito da saúde, tenho um livro publicado na área, sou professor de pós-graduação, tenho 20 anos fazendo isso, então eu tenho uma propriedade para poder responder essa pergunta para vocês de uma maneira muito adequada e vou tentar ser o mais simples que puder. Veja. Durante muitos anos, a gente se habituou a fazer ação judicial contra o sistema público de saúde, porque historicamente sempre funcionou bem. O SUS apenas descumpria muito as ordens judiciais. O tratamento acabava sendo irregular, intermitente, demorava muito para cumprir as ordens judiciais, mas, invariavelmente, os consumidores, os cidadãos, os beneficiários, ganhavam as ações judiciais contra o sistema público de saúde. Acontece que no ano de 2024, ao final do ano de 2024, o Supremo Tribunal Federal ele julgou dois temas, como a gente diz assim, o tema 6 e o tema 1, 2, 3, 4. Tema 6 e tema 1, 2, 3, 4. O que acontece nesses dois temas? Nesses dois temas, basicamente, o Supremo Tribunal Federal, o STF, deu um cavalo de pau na jurisprudência que caminhava para fazer com que o sistema público de saúde fornecesse tratamentos. O que eles fizeram? Eles estabeleceram condições tão rígidas, tão duras, que muita gente, infelizmente, não conseguirá mais transpor essas regras que eles estabeleceram a fim de obter tratamento pelo sistema público de saúde. Não é que elas ficaram intransponíveis, mas é que elas ficaram muito duras, elas ficaram muito difíceis, porque compete agora ao cidadão fazer a demonstração de que, primeiro, ele não tem financeiramente capacidade para pagar o tratamento, para pagar nada. Segundo, que esse cidadão, por exemplo, consiga demonstrar que não existe outro tratamento similar substituto. Terceiro, ele tem que provar via dados como meta-análise, e meta-análise é um nível de evidência científica altíssimo, que esse tratamento, no final de contas, precisa ser disponibilizado a ele, porque existe uma ampla evidência científica e uma falha do sistema público na incorporação do tratamento. Na prática, esses requisitos, sobretudo esse último, dificulta muito a obtenção de um tratamento pelo sistema público de saúde. Então, a judicialização do sistema público, que ao longo dos anos foi uma constante, eu imagino que desde então a gente vai começar a ter nas instâncias inferiores do Poder Judiciário, muita dificuldade de obter tratamentos pelo sistema público de saúde via ação judicial. E digo isso com a tranquilidade de quem dá aula, de quem está falando com inúmeros advogados em todo o Brasil e está vendo as dificuldades que esses profissionais, que são meus alunos, trazem para mim e explicam as dificuldades que eles já estão sentindo ali desde que o Supremo Tribunal Federal deu essa decisão. E aí? Elton, então você está dizendo para mim que a melhor coisa é fazer uma ação contra um plano de saúde? Eu estou dizendo para você que pode ser o melhor caminho. Claro que isso depende de uma análise cuidadosa e profissional, mas vamos pensar o seguinte. O plano de saúde, se você tem um plano de saúde, aí não importa qual é a categoria. A primeira coisa que você precisa compreender é que o sistema privado de saúde, os planos de saúde, não variam, a cobertura não varia em acordo se seu plano é um plano individual, empresarial, coletivo. Não é em razão disso. As coberturas nos planos de saúde são basicamente as mesmas, ok? Eu estou falando, na verdade, daqueles contratos que têm dois tipos de segmentação, como a gente fala. Eles cobrem internação e cobrem consultas e exames. Então, se um plano de saúde tem segmentação hospitalar, cobre internação, e se ele tem a segmentação ambulatorial, cobre consulta e exame, ele basicamente já tem a amplitude suficiente necessária para que você busque um eventual tratamento disso pela sua operadora de plano de saúde. Isso pode ser, em alguns casos, mais fácil ou, em alguns outros casos, mais complexo. E aí, bem por isso, no final de contas, é que a opinião de um advogado experiente, especialista em plano de saúde ou em direito da saúde pode ser muito útil para você. Porque esse profissional pode fazer uma análise do seu caso e decidir, olha, parece que no seu caso a situação ainda é melhor para lá. Mas, em geral, essa dúvida está praticamente eliminada. Sendo possível fazer uma ação contra o plano de saúde, eu não teria a menor dúvida. Se eu tenho duas opções factíveis, sobretudo agora, considerando esse cavalo de pau pelo STF na jurisprudência no fornecimento de tratamentos, eu teria zero dúvidas de que, em geral,
O caminho mais seguro para se buscar um tratamento é solicitando isso pela operadora de plano de saúde, e eu repito para você, não importa se seu plano de saúde é novo ou ele é antigo, não importa se seu plano de saúde é empresarial, individual, coletivo por adesão, não importa. Importa muito, muito essas duas segmentações. Eventualmente, claro, uma delas vai preponderar uma acima da outra, mas em geral as pessoas têm essas duas segmentações no seu contrato. Então, minha sugestão a você, falar com um advogado especialista e experiente em direito da saúde, a fim de que esse profissional possa fazer uma análise do seu caso. Você pode eventualmente fazer uma consulta com esse profissional. Isso pode ser feito hoje online, porque eventualmente você tenha que mover uma ação. O processo é eletrônico em todo o Brasil, de forma que não impacta mais o fato de você falar pela internet com um profissional, já que você pode enviar os seus documentos, ele vai fazer uma análise e vai dar um retorno para você. Toma muito cuidado, porque assim, o sistema público de saúde, claro, ele demora para cumprir, mas ele tem regras agora muito rígidas. Por um plano de saúde, é irrelevante se você é rico ou é pobre, porque isso não é um critério a ser analisado por um juiz num caso de um plano de saúde, ok? Ele vai analisar outras questões legais. Eventualmente, ele vai analisar qual é o tipo de medicamento, se é um medicamento para câncer, se não é para câncer, se é ambulatorial, se é oral. N questões aqui podem impactar. Então, assim, também não quero dizer, é garantido que isso tal. Não. Tudo demanda a análise técnica e profissional de um advogado experiente, que sabe o que está fazendo, que vai ter que se debruçar sobre o seu caso, sobre a sua especificidade para analisar as suas particularidades. Então, faça um favor a si mesmo. Fale, desde então, com profissionais experientes e especialistas nisso. Olha, me siga nas redes sociais, porque é nelas que eu conto para você tudo o que seu plano de saúde não quer que você saiba, e eu espero muito ter sido útil para você com esse vídeo. Fala sempre com um advogado experiente e especialista, e eu encontro você nas redes sociais. Um grande abraço.